Olá, amigos de Carta Capital, muito boa tarde. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site da Carta e essa é mais uma edição do nosso Direto das Eleições, um programa especial exibido aqui no YouTube ao meio-dia, 3 dias na semana, para comentar os assuntos mais candentes da corrida eleitoral. Tenho hoje a companhia do meu colega Leonardo Miasa, editor do site. Léo, seja muito bem-vindo. Olá, Thaís, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do Direto das Eleições. E hoje, para conversar sobre um aspecto que tem sido bastante discutido dessas eleições, que é o papel da mídia, do jornalismo, a mudança na postura dos jornalistas, especialmente os jornalistas que estão na televisão, em relação a como mediar, como conduzir, como se contrapor à virulência que tem tomado conta do debate eleitoral de maneira mais ampla nessas eleições, especialmente aqui na cidade de São Paulo, que é de onde falamos, mas também do debate eleitoral televisivo, né? No último domingo, nós vimos aquela cena lamentável na TV Cultura, né, da Atena reagindo a provocações, desferiu uma cadeirada sobre o rival Pablo Marçal, todo mundo ficou bastante chocado, a repercussão desse ato tem sido imensa, e a gente tem a honra de receber para uma conversa para entender um pouco melhor esses bastidores, alguém que conduziu o debate seguinte a esse momento da cultura, né, ontem, terça-feira, a Rede TV exibiu seu debate eleitoral, que foi conduzido pela Amanda Klein, que gostaria também de elogiar a firmeza e a postura que você manteve ao longo do debate, Amanda, e agradecer por ter topado o convite da Carta para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, Thaís. Bom dia a você, boa tarde já, né? A você, ao Léo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra participar aqui desse papo na Carta Capital. E, Amanda, nos bastidores a gente estava conversando rapidamente, como tem sido para você, que é já uma jornalista experiente, conduziu debates aí desde 2014, como tem sido, que diferenças você apontaria na maneira de se preparar para conduzir esses debates dessas eleições de 2024, né? No momento que uma figura como o candidato Pablo Marçal tem desestabilizado tanto o modelo dos debates em si, como colocado em xeque qual deve ser o papel do jornalista diante desse contexto onde é preciso desmentir informações muitas vezes, que é preciso intervir em meio a declarações mais virulentas, enfim, que o papel do jornalista, né, tradicionalmente, tem sido colocado numa posição bastante delicada. Tem sido colocado em xeque, né, Thaís? Eu acho que toda a nossa participação nessas eleições, como jornalistas e como portadores de informação, não só na mediação de debates, mas o tipo de matéria que a gente dá na mídia, que tipo de atenção a gente dá para um personagem como o Pablo Marçal, sem a importância que a gente dá a ele, de um partido minúsculo, uma figura que não era amplamente conhecida, mas que também as nossas reportagens e a cobertura da mídia e da imprensa contribuem para tornar mais conhecida à medida que seu interesse cresce nas redes sociais. Acho que são várias reflexões sobre o papel do jornalismo, em particular sobre os debates. É um desafio tanto do ponto de vista técnico, né, jornalístico, de você estar completamente ciente das regras do debate, de como aplicá-las, do momento de aplicá-las e conhecer bem a dinâmica da campanha eleitoral, e ajudou o fato de eu já ter feito sabatina com todos os candidatos, tanto na Rede TV como na Jovem Pan, então a maioria deles eu já tinha entrevistado 2 vezes, assisti a todos os debates, então estava bem situada, acompanhando muito de perto a campanha como jornalista. E também um preparo psicológico, que é de você se acalmar mentalmente, não é um debate como qualquer outro, que você começa um pouquinho mais tensa, com frio na barriga, como qualquer coisa que é nova, que acontece pelo menos a cada 2 anos, vai querer apresentar o jornal, comentar que a gente faz todos os dias, então claro que dá aquele friozinho na barriga, a sensação de algo novo, ou pelo menos algo que não é corriqueiro, mas quando isso ocorre num ambiente muito tenso, e o nosso foi o primeiro debate, depois daquela cadeirada, como você disse, desferida pelo Datena sobre o Pablo Marçal, depois de ser muito provocado, guardava uma ansiedade, uma expectativa imensa. E o meu principal desafio era, eu fui imbuída dessa ideia, com essa perspectiva, eu não posso perder o controle. Eu não posso perder o controle em nenhum momento, porque se eu perder o controle desse debate, o negócio vai descambar, dificilmente eu vou recuperar. Então, fui com essa cabeça e com esse objetivo, com essa missão, que eu acho que eu consegui cumprir. Mas, olha, no calor do momento, quando aquele pessoal começou a gritar... E eu imagino o medo que houvesse um outro episódio de violência, né? Porque criou-se um temor depois da cadeirada de que essa pudesse ser a tônica das eleições daqui para frente, né? E tem sido a tônica. Acho que tem sido, né? Mas a agressão física acho que rompeu Rompe, né? Rompe o paradigma. Porque, Thaís, eu imagino assim, a agressão física, ela é antipolítica. Não há nada mais
impactante da política do que a violência física. A política é justamente a tentativa de mediação, de diálogo, de estabelecer consensos, um terreno em comum entre aquelas pessoas. E nessa sociedade polarizada de rede social que a gente vive, a gente muitas vezes fica em terrenos completamente opostos, né? Na família, na sociedade. E aí esse personagem vem, que é um elemento completamente disruptivo, e impõe a violência, primeiro verbal, né, a agressão verbal, a mentira, quando ele acusa o Boulos desde o primeiro debate. Eu fico imaginando na Band, o primeiro debate de todos, quando abre o Rineg, né? Quer dizer, a pessoa fica parada, ninguém imagina que vai chegar alguém num debate, acusar o outro de cheirar cocaína, ainda ficar fazendo gestos. Quer dizer, como o jornalismo se prepara para isso? A gente ainda tem uma longa estrada a percorrer. Amanda, tenho certeza de que você já se preparava para esse debate há bastante tempo, mas claro que essa preparação sofreu alterações com o episódio de domingo à noite. E aí veio a notícia de que a Rede TV tinha decidido até parafusar as cadeiras ao chão por causa do que aconteceu no domingo. É um sinal do clima de tensão que havia. Então eu queria ouvir de você um pouco sobre esse clima de tensão nos bastidores antes do início do debate e logo que começou o programa, porque você teve de chamar a atenção do Pablo Marçal, porque ele se recusava a mencionar o nome do prefeito Ricardo Nunes. Houve um entreveiro aos gritos entre eles, com uma reação enérgica da sua parte. Queria que você contasse um pouquinho desses bastidores, do início do debate, até que a coisa se encaminhasse de uma forma um pouco mais tranquila em comparação com o que tem acontecido por aqui. Olha, Léo, eu acho que tudo segue um script. Como você disse, depois do debate do domingo, obviamente, eu conversei com a direção da Rede TV, tanto a nossa superintendente de jornalismo, a Stephanie Freitas, o Kenny de Alencar, que fica em Brasília, já estava em São Paulo também mediando, e todo esse acordo com as campanhas para definir as regras de debate, definir dias, etc., participantes. Então, eles já estavam acompanhando de perto esse processo, totalmente mergulhados nisso. E a gente fez reuniões, fez calls durante a segunda-feira para determinar como seria a conduta e como a gente estava disposto a manter as rédeas e não perder o controle daquele debate. Acho que estava claro que era essa missão. Inclusive, o Amilcar, dono da Rede TV, também estava muito preocupado com isso. Então, todos nós estávamos agindo assim, em uníssono, assim, de maneira consensual mesmo e com aquele desafio em mente. E aí, me preparar ao longo do dia e já imaginar, na minha cabeça, eu não imaginava que fosse haver outra agressão física, porque a gente estava fazendo de tudo, né? Tanto a segurança reforçada, as cadeiras parafusadas no chão, para que voltasse a ocorrer. Mas, por outro lado, embora isso seja meio anedótico, né, e virou aquela manchete, virou uma coisa simbólica, né, da violência política durante um debate televisivo. Não é que não é uma briga de rua, uma briga que acontece dentro de uma emissora de televisão. Acho que traz um pouco esse ambiente de vale tudo das redes sociais, que é uma terra sem dono, para dentro de veículos de comunicação que sempre foram muito regulados e que cumprem as leis. E antes de tudo, são uma concessão pública, né? Você tem uma TV, você tem um dever ali com o eleitor, então aqueles candidatos virando personagens e que a última coisa que se discute é proposta para o eleitor. Então, já vim com isso na cabeça. Eu imaginava que pudesse, sim, haver assim, óbvio, ânimos exaltados e pudesse haver uma troca ali de acusações de agressões. Mas eu acho que eu não imaginei que pudesse se dar exatamente daquela forma. Ninguém está preparado. Eu acho que baixa um santo. Não sei. Amanda, eu queria ouvir uma reflexão sua. Eu acho que você é uma das jornalistas que melhor enfrenta esse desafio, que é ser uma mulher num ramo que é muito masculino, que é a política, e num momento da política, do debate público, do jornalismo, onde a misoginia passou a ser escancarada. Ela já não é aquele preconceito velado que se enfrentava no passado, aquela dificuldade de se colocar nessa área. Ela tem sido escancarada, e acho que figuras como o Pablo Marçal têm dado uma face ainda mais descarada para isso, né? Ele se aproveita de características da mulher no debate público, que é a polidez, que é a delicadeza, para tripudiar sobre elas. Eu acho que você consegue transmitir uma imagem de força e consegue responder à altura desses ataques. Não deixa um cara como o Marçal tripudiar sobre você. Eu queria ouvir de você quais são os desafios de ser uma jornalista mulher diante de todas essas questões perdurando, e, enfim, dizer mais uma vez que acho que você navega muito bem sobre essas dificuldades que, infelizmente, enfrenta.
Obrigada, é muito importante sempre ter o apoio, acho que da imprensa, né, dos colegas jornalistas, reconhecimento, porque não é fácil navegar nesse meio. Eu acho que, como você disse, talvez o fato de eu já, enfim, estar totalmente debruçada sobre isso desde 2021, pelo menos, né, quando eu comecei na Jovem Pan e na Rede também, no Rede TV também havia um programa de embates com bolsonaristas, muitas vezes eu era a única mulher. Eu acho que isso foi enfrentar divergência cara a cara. Duro, com divergência, cara a cara, né? Muitas vezes pela internet, porque às vezes é mais cruel, porque quando você tem cara a cara, a pessoa, eu acho que tem até talvez um respeito maior a você do que quando você está discutindo no ambiente virtual. Muitas vezes na Jovem Pan, por exemplo, era um ambiente virtual, mas na maioria das vezes eu era a minoria. Né? Eu era a única mulher e eu era a única pessoa com uma posição diferente, né? Que eles já rotulam rapidamente como comunista, né? Só porque qualquer pessoa que não pense como eles é automaticamente comunista, né? Aquele pensamento binário de rede social. Então, acho que isso já me deu muita cancha para para dominar um pouco o ambiente como esse, porque eu entendi, aprendi como funciona, e não foi fácil, foi a duras penas, porque no primeiro momento eu achei que o debate pudesse somente se dar naquele ambiente do trabalho, e que depois a gente pudesse até conversar, tomar um café, trocar uma ideia, que a gente não fosse trazer aquilo para a esfera pessoal. Mas aí eu vi que era absolutamente impossível, né? Nesse ambiente muito bolsonarista. E aí acho que isso foi me preparando também para enfrentar com mais naturalidade. É horrível falar isso, mas não é normalizar, mas é entender a dinâmica, sabe? A dinâmica de como acontece, de como vai no crescendo, de como muitas vezes desleal, né? Porque te aponta com um tapinha nas costas aqui, fala com você uma palavra gentil fora do ar, mas chega no ar e te ataca com a maior virulência e deslealdade possível. Então, como eu já passei por todas as etapas, tudo isso me preparou. Não cheguei ontem lá, despenquei, né? Eu acho que foi um preparo de muitos anos, às vezes até debates acalorados que resvalaram para assédio moral, né? Troca de ofensas pesadas, assim, ofensas pessoais. Então, já fui vítima disso. E acho que eu fui aprendendo a me portar também nesse ambiente. Amanda, você disse há poucos como o Eduardo Oineg, o mediador do primeiro debate na Band, deve ter sido pego de surpresa pela postura do Pablo Marçal, que ninguém esperava. Ninguém esperava que aquilo acontecesse com uma série de acusações, uma avalanche de acusações, de ofensas. Então, a minha pergunta é, depois de assistir a esses debates anteriores, e principalmente depois de mediar esse programa de terça-feira, qual é a sua avaliação sobre a própria validade, a própria utilidade dos debates atualmente, especialmente quando aparece uma figura plenamente disposta a testar todos os limites, a subverter todas as regras para prevalecer e gerar cortes nas redes sociais? Qual a sua avaliação sobre isso? Léo, até já falei um pouco sobre isso numa entrevista que eu dei ontem no Jornal Globo, que é o seguinte, eu acho que o formato dos debates está envelhecido no Brasil. Eu acho que a gente precisa mudar, ele não atende mais, eu acho que a expectativa do eleitor e não dá conta mais de controlar esse tipo de candidato que vem desse mundo de entretenimento digital e que, sinceramente, gente, em 2026 a gente pode esperar muitos marçais. Eu acho que a gente pode esperar ele próprio, se ele não atingir a prefeitura, ele não esconde de ninguém que ele é um candidato em potencial, que ele sempre mirou 2026. Imagine ele num partido maior como União Brasil, né, que já foi procurá-lo, e a gente entende até o partido, porque afinal de contas o cara tem um ativo, já vai sair com um ativo eleitoral muito grande dessa eleição, caso não seja eleito. E a gente vai ter que dar conta disso. Então, talvez, eu não sei, imagine um debate mais no molde do americano. Acho que os jornalistas da ABC News, por exemplo, no debate da Câmara e do Trump, desempenharam um papel fundamental. E não é questão de você tomar um lado, é uma questão de você combater mentira, desinformação e restabelecer a verdade. Eu acho que os jornalistas têm que estar prontos para rebater mentiras ou desinformação dos candidatos. Imagina se a gente tivesse, quando chega lá um candidato, uma surpresa, acusa o outro de ser cheirador de cocaína. A própria Marina Helena, ontem, com a Tabata Amaral, né, depois ela foi questionada, mas de onde você tirou essa ideia de que a Tabata tinha pego um jatinho, King Air, bimotor, para visitar o namorado? Eu ouvi falar, eu ouvi de várias fontes, mas que fonte? Você não esclarece a fonte. Quer dizer, e isso é uma falta de cuidado, é uma desinformação, uma mentira plantada ali propositalmente, e a Tabata pega de surpresa e falou, mas isso é um delírio,
é um delírio, e é isso mesmo, mas não é um delírio, sabe? É uma mentira de forma premeditada, coordenada e proposital, sabe? Para desestabilizar o adversário. Então, acho que o jornalismo tem que encontrar soluções para lidar com esse ambiente. Então, tem essa parte do fact-check e tem, eu acho que outra parte é que são muitos debates no mesmo formato, da mesma forma, são muitas sabatinas. Não que o eleitor não mereça ser informado, lógico que ele merece, mas a pergunta é, será que não... Talvez fosse melhor se tentar coordenar, fazer um pool de emissoras, como eles fazem nos Estados Unidos, com regras duras e estabelecer um formato diferente? Isso tudo precisa ser repensado. Amanda, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é para, inclusive, retomando algo que você disse no comecinho dessa conversa, que é te ouvir um pouquinho a respeito de uma reflexão mais ampla e da mídia de maneira mais ampla, né? Não só a TV, mas a imprensa escrita, a imprensa digital. A gente tem feito um bom trabalho em cobrir essas eleições e figuras como o Pablo Marçal, porque existe uma discussão a respeito de que espaço dar para ele. Por um lado, a gente perdeu o bonde de fazer um embargo narrativo a um cara feito Marçal, ele tem votos, ele está aparecendo nas pesquisas, não dá para ignorar a presença dele. Por outro lado, essa coisa estriônica, disruptiva, midiática dele faz com que, por exemplo, veículos online que sejam guiados por audiência deem muita coisa a respeito do Pablo Marçal. Pô, o pessoal quer saber, esse programa falou muito do Pablo Marçal, a gente está tentando entender esse fenômeno. Você acha que a mídia tem feito, a gente está seguindo no caminho certo diante dessas novidades todas? Eu acho que a gente está sendo pautada por ele, né, Thaís? Sim, mas será que tem como a gente fugir disso? Enfim, é uma pergunta, a pergunta de $1 milhão. Eu também não tenho uma resposta pronta, assim, honestamente. Eu acho que não tem como a gente fugir disso. Talvez a gente pudesse ter feito um melhor trabalho na parte investigativa, de tentar entender como é o Pablo Marçal. Eu sinto um pouco de falta de substância. Sim. É um fenômeno que está rolando online há anos e parece que a gente fingiu que isso não existia. Como esse personagem ficou tão rico tão rápido? Tem muitas perguntas ficando, né? De onde vem esse patrimônio todo? Porque até ontem, numa sabatina no Jovem Pan, depois do debate, eu ainda sabatinei o Ricardo Nunes 10 da noite, não sei como eu estou viva hoje, mas assim, e ele falava uma coisa importante, porque ele falou assim, olha, se esse cara com 18 anos estava sendo, enfim, ali foi pego numa condenação e tal, uma coisa de jogar isca para velhinho e roubar dados bancários, etc. E depois, durante 13 anos, ele disse que ele fez uma carreira numa empresa de telefonia, então isso leva ele a 31 anos. Hoje ele tem 37. Então, quer dizer que em 6 anos, esse cara ganhou quase 200 milhões de reais? Sim. Como assim? Né? Em que termos? Não sei, sinto falta de uma reportagem investigativa mais a fundo, da Goiânia, resgatar o passado dele, as origens das pessoas que conviveram, para formar mesmo um personagem, para além do que ele vende nas redes sociais, porque eu acho que a gente também caiu muito num personagem que o Marçal contou pra gente que ele era. Sim, que cara, muito bem. Ele contou e nós acreditamos. E pra gente não bastou. Então, eu sinto muito falta de um jornalismo investigativo, né, de um jornalismo que esteja mais preparado para lidar. Mas aí, assim, nem sem criticar ninguém em particular. Eu acho que de todos nós, da gente entender melhor como funcionam esses fenômenos das redes sociais. Porque, afinal de contas, de alguma forma, eles são nossos concorrentes, porque nós não estamos mais sós em pautar o que chega ao eleitor, o que chega ao telespectador ou ouvinte, não. Né? A gente está sendo muito pautado pelas redes sociais. De repente, esses personagens emergem com uma força enorme e a gente nem se dava conta de que eles existiam. Então, eu acho que até jornalistas mais especializados que naveguem melhor, né? Por exemplo, Pedro Doria, que fica muito atento a isso, mas que naveguem melhor nesse ambiente das redes sociais e possam reconhecer, talvez, preventivamente, antecipadamente, personagens que vão surgir ou que estão ganhando muita força e muita capilaridade, como o Pablo Marçal. Eu não tenho dúvida que tem muitos Marçais por aí. E eles falam para esse público, né, esse discurso da empresarização, que é esse termo que ele cunhou, esse neologismo, o empreendedorismo. Você fala para esse cara não quer mais saber de Estado, ele não quer ter emprego com carteira assinada, ele quer ficar rico, que nem o Pablo Marçal, e tudo bem, assim, é um novo tipo de trabalho. E acho que a esquerda não tem discurso para isso, simplesmente não tem, está errada, tem que ter, porque o cara que está ali trabalhando duro de Uber, de iFood, não sei, ele, né?
ele está ali, ele é um MEI, então, quer dizer, o PT criou o MEI, mas não tem um discurso para esse cara, dos grandes centros urbanos que não quer o Estado nas costas dele. É um mundo novo, acho que a gente tem muito que aprender ainda. Amanda, em nome da Carta Capital, gostaria de parabenizar mais uma vez você pela firmeza na condução do debate num momento tão delicado e agradecer a você pela presença neste direto das eleições. Muito obrigado. Obrigada, gente. Adorei. Vocês fazem um excelente trabalho, acompanho sempre e espero participar mais vezes. Vamos em frente com essa eleição. Tem muita água para rolar. Tem muita coisa. Vocês são ótimos. E um beijo e obrigada à audiência também, a quem nos assiste. E, Thaís, nós continuamos por aqui brevemente para tratar de uma informação da divulgação de uma nova pesquisa de intenção de voto sobre a eleição para prefeito de São Paulo. Não houve grandes novidades, mas há uma certa reversão de tendência. Um levantamento do Instituto Quest, realizado entre domingo e terça-feira, portanto, é a primeira pesquisa a pegar, pelo menos parcialmente, a reação à cadeirada de Datena em Marçal no último domingo. Na segunda e na terça-feira, a Quest esteve em campo colhendo as intenções de voto dos eleitores, e o que a pesquisa mostra é a manutenção de um triplo empate técnico na liderança, mas, como eu disse há pouco, com uma mudança de tendência. Ricardo Nunes, do MDB, continua na liderança numérica com 24%, é o mesmo índice que ele tinha na pesquisa anterior, exatamente de uma semana atrás, 11 de setembro. Guilherme Boulos, do PSOL, agora aparece na segunda posição com 23%, ele oscilou 2 pontos para cima em relação ao último levantamento. E a reversão de tendência está em Pablo Marçal, porque ele tinha 23% na pesquisa anterior e agora aparece com 20% das intenções de voto. É ainda uma oscilação na margem de erro, mas uma oscilação no limite da margem de erro, o que, segundo o Instituto, indica uma reversão de tendência. Pelo seguinte também, Thaís, nas pesquisas anteriores, Marçal vinha apresentando oscilações positivas. Ele tinha 11% em junho, foi para 13% em julho, para 19% em agosto, para 23% em setembro, e agora, pela primeira vez, ele recua para 20% depois do episódio da cadeirada. Ou seja, é uma tendência registrada pela Quest de que Pablo Marçal não angariou votos com o episódio da cadeirada. Porém, essa pesquisa também mostra que José Luiz Datena continua a ser o mais rejeitado nessa eleição em São Paulo, com 62% de eleitores que o conhecem e não votariam nele. Na sequência, aparece Boulos com 46%, Pablo Marçal com 45%, Ricardo Nunes com 37% e Tabata Amaral com 37%. São esses os novos números da pesquisa Quest. Repito, Thaís, a primeira a captar os movimentos, as impressões dos eleitores sobre o episódio no debate do último domingo. É isso, Léo. Essa pesquisa da Quest reforça, né, a análise de muitos especialistas de que vem uma certa reversão nessa tendência de crescimento do Marçal. O direto das eleições, de qualquer maneira, volta na quarta-feira, e até lá, com certeza, a gente vai ter mais subsídios para saber se de fato isso está ocorrendo ou se essa é uma impressão ainda. Espero contar com todo mundo aqui para nos assistir. Muito obrigada.